Por que será que ao longo dos anos a gente demonizou tanto a masturbação? Oi, pessoal, eu sou o Caio Graneiro, eu sou psicólogo e eu tenho feito vídeos aqui para falar sobre vários temas, mas um deles que sempre bomba e vocês adoram é a masturbação. E aí uma pessoa me perguntou lá no Instagram, Caio, por quê? Por que demonizar a masturbação? Então vamos falar disso um pouco. Lembra que eu falei no vídeo anterior? Se você não viu o vídeo, vai estar aqui ou vai estar aqui. Que a masturbação devolve para o homem um lugar de potência, de poder do próprio corpo, do poder sobre a própria experiência de si. Pois é, vamos pensar que o corpo é a parte, tudo que tem para dentro da pele, ou seja, o corpo define a divisão entre o eu e o não eu. Tudo que acontece do corpo para dentro sou eu, é a minha subjetividade. O que acontece do corpo para fora é público. E controlar o corpo é controlar a pessoa como um todo. Se você entrar numa sala de aula cheia de crianças e falar para as crianças correrem e começarem a se movimentar, vai ser muito difícil organizar e controlar elas. O oposto é verdadeiro. Quando você paralisa o corpo, manda ficar sentado na cadeira, sem se mexer, controla como a pessoa, o espaço que a pessoa vai ocupar, fica mais fácil você controlar. De alguma forma, quanto mais controlado tiver o corpo, mais fácil é ter domínio sobre aquela pessoa. E a gente tem que lembrar que as relações sociais, muitas vezes, são relações de poder. O mais forte oprimindo o mais fraco. Para ter alguém ganhando muito dinheiro em cima de um monte de gente, tem que ter um monte de gente disposta a vender a sua força de trabalho, a colocar o seu corpo a serviço daquela pessoa. Quando a gente vai para as questões de sexualidade, olha só, você tem lá um menino na igreja e que ele faz aqui uma coisa, outra coisa, e está entrando na adolescência, que é o momento de rebeldia, de se libertar. Então, vem uma ideia de que a masturbação é pecado, é errado. Você vai oprimindo esse menino a partir do corpo dele. Toda vez que esse menino que está entrando na adolescência, que aprendeu que se masturbar é errado e ele se masturba, ele se sente culpado. Ele cria uma opressão que é dele com ele mesmo. A chance dele obedecer, por exemplo, o pastor é muito maior, porque ele está se sentindo culpado. Pensa quando, sei lá, você tem uma namorada e aí você falou para ela que você ia chegar às 7 da noite e você chegou às 10. Você sabe que você fez merda, chegou atrasada, ela ficou esperando. Você não vai ficar com muito mais disponibilidade de fazer o que ela quer porque você está se sentindo culpado? Pensa nessa relação com a masturbação. Quanto mais a gente fala que a masturbação é errada, é pecado, e a masturbação é uma coisa que todo mundo faz, a gente vai criando mecanismos de culpa e de controle daquela pessoa. Olha só, você faz uma coisa que você sabe que eu acho que é errado, você não pode me contar, mas a culpa está operando ali para que você me obedeça. Percebe como oprimir ou demonizar a masturbação pode ser um dispositivo de controle? Vamos pegar um outro exemplo agora, a masturbação feminina. Se o homem já tem dificuldade de se masturbar porque sente culpa, imagina a mulher. Mas olha só, a gente sabe que a mulher ela foi renegada a um lugar de menor importância, ela devia servir para parir. Quando uma mulher começa a se tocar, ela descobre o próprio desejo, ela descobre as próprias experiências corporais que libertam ela. Se ela tá com o marido merda e ele não consegue levar ela ao orgasmo, mas ela consegue chegar ao orgasmo a partir da própria masturbação, ela começa a questionar esse casamento. Ela começa a questionar, não, peraí, eu tenho aqui um corpo, meu corpo é vivo, meu corpo sente coisas. Não é interessante que essa mulher sinta potência. Não é interessante que essa mulher perceba que o desejo dela é bom, que ela consegue sentir prazer sozinha, que ela se basta. De novo, a gente está falando aqui de dispositivos de controle. Então, não é interessante incentivar a masturbação desde pequeno, porque as pessoas não querem que o sujeito seja dono do próprio corpo. Para a igreja, para a política, para o patriarcado, não é importante. É importante que a mulher fique submissa, que o corpo do homem fique renegado, fique submisso também. É muito comum ver o homem gay muito mais oprimido nesse lugar, porque a gente tem uma relação com a questão religiosa. Mas não é só um homem gay, não. A mulher ela vai ficando tão oprimida em questão da sexualidade dela, que no casamento muitas mulheres se incomodam quando seus maridos se masturbam. E o que isso tem a ver com poder? Olha só. Eu aprendo que eu preciso ser fiel ao meu marido e ele fiel a mim. Que ele só pode ficar comigo e eu só posso ficar com ele. Que agora eu tenho controle, eu tenho posse sobre o corpo dele e ele posse sobre o meu corpo. Quando ele entra no banheiro para se masturbar, ele está fazendo o corpo dele ser só dele. E isso é inadmissível. E como isso interessa para o poder,
Bom, o casamento também é uma instituição. Pensa na época da igreja, a mulher submetida ao homem e o homem na instituição do casamento submisso à igreja. A gente sempre tem que olhar para essas relações pensando nas experiências de poder. Alguém quer controlar alguém. Alguém que está acima quer controlar alguém que está embaixo. E o jeito de controlar isso é criando instâncias de culpa, instâncias de controle sobre o corpo. Controlar o corpo é controlar também o dinheiro, é controlar as ações, é controlar as escolhas. Uma pessoa que está empoderada de si, do seu próprio corpo, é uma pessoa livre. Ou ela pode ser domesticada, ela pode ser docilizada. Um homem que tem uma mulher ali, às vezes eles nem transam mais, mas ele não se masturba, ele não lembra que o corpo dele é vivo. Ele não lembra que ele tem força, que ele pode dizer não, que ele pode, com 40 anos, separar da esposa e viver o que ele quiser. Mas isso não é interessante, nem para o capitalismo, porque se esse homem resolve que vai largar tudo para conhecer o mundo, quem vai ficar trabalhando no lugar dele? Percebe? Então, a masturbação está ligada diretamente com a potência do corpo e oprimir o corpo é um jeito de garantir poder sobre as pessoas. Enfim, eu sempre gosto de terminar os vídeos que eu falo de masturbação falando que tudo que é excessivo é problemático. Tudo que é demais faz mal. Se você comer arroz e feijão, vai te fazer super bem. Se você comer 1 quilo de arroz e feijão, possivelmente você vai passar mal. Masturbação é a mesma coisa. Ela não é uma coisa ruim nem boa. Ela é o que é. Uma instância de prazer, de se conhecer. Mas se você fazer demais, pode te fazer mal. E se você não fizer, também pode te fazer mal. O importante é encontrar equilíbrio e fazer com que o seu corpo seja seu. Gostou desse vídeo? Te fez pensar alguma coisa? Dá aquela compartilhada, não custa nada pra você e ajuda a gente a crescer esse canal, a levar essa discussão pra mais pessoas, tá bom? Vejo você quarta-feira que vem. Beijo pra vocês, tchau, tchau.